Olá, meus queridos amigos, bom dia! Estamos aqui no Pétalas do Espiritismo novamente juntos para mais um aprendizado com o Livro dos Espíritos. Vamos ver o questionamento 764. Estamos estudando sobre a pena de morte na lei de destruição. Pergunta Kardec: Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? A espiritualidade nos ensina: tomai cuidado. Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus, é Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei-o bem? Queridos amigos, aqui então estudando sobre esse questionamento, em resumo, a espiritualidade nos mostra que só Deus, na sua infinita justiça e na sua sabedoria incomparável, é que tem condições de aplicar a lei de talião, no sentido de que qualquer tentativa nossa de aplicar essa lei será infrutífera, será equivocada, precipitada, porque Deus, Ele tem condições de saber todas as nuances de um fato, tudo aquilo que envolve uma determinada atitude dos seus filhos. Ele sabe qual é o nosso passado, quais são as nossas dificuldades, quais as nossas virtudes, o que nós já conseguimos evoluir. Ele sabe o que se passa no nosso coração, o esforço que nós fizemos ou não para vencer determinadas imperfeições nossas. Então ele sim tem condições de aplicar a justiça com total segurança, sem erro. Nós não. Portanto, essa justiça, essa pena de talião colocada aqui na pergunta, jamais em momento algum compete a nós mesmos. E muito bem colocada pela espiritualidade, nós sofremos a todo momento essa pena de talião. As dificuldades que nós vivenciamos na atual existência podem decorrer de erros cometidos em vidas passadas ou de atitudes equivocadas cometidas nesta própria vida. Mas somos nós os artífices da nossa história, da nossa felicidade ou das nossas tristezas. Por isso que ele diz: lembrem que Jesus, embora tenha dito que quem mata pela espada perecerá, ele também disse do perdoai os nossos inimigos, do amar ao próximo como a si mesmo, mostrando que a nós compete o quê? O perdão, a caridade, o amor, e que a justiça ela existirá certamente, mas ela será feita por Deus e não por nós. O Espírito Miramês, conversando conosco sobre a pena de talião, nos diz: o olho por olho e dente por dente do Velho Testamento não pode ser interpretado como sendo para se exercitar a justiça humana. A pena de talião, somente um pode exercê-la: Deus. As mãos humanas não têm autoridade para fazer justiça com ninguém. Os que servem de motivo de escândalo sofrem as consequências desse mesmo escândalo. O grande arquiteto do universo criou leis, e essas leis são aplicadas onde quer que seja, apresentando-se como justiça. O homem moderno, no dizer dele mesmo, deve entender suas próprias necessidades de compreender seus semelhantes e com eles aprender o avanço da vida para que possa viver em paz. Jesus disse que quem mata com a espada, por ela perecerá, desautorizando o homem como instrumento dessa justiça.
Ele se referia à ação da lei universal. Quem cobra do violento é a lei de Deus, não os homens. Jesus tanto falou do perdão como perdoou em todos os passos de sua vida generosa. De fato, queridos amigos, é importante nós entendermos isso. Ninguém fica impune à lei de Deus. Ninguém consegue dela se furtar, porque Deus olha e comanda todo o universo. Portanto, se nós ferirmos a lei do nosso Pai, nós precisaremos nos reajustar com ela. A única observação importante que nós precisamos entender é que essa justiça, ela precisa ser feita pelo Pai, e não pela justiça dos homens. A nós cabe o perdão, o amor e a caridade. A vida, diz Miramês, é uma plena semeadura, onde colhemos o que plantamos. A lei nos vigia constantemente. Graças a Deus, a lei universal anda conosco todos os instantes, nos ajudando a compreender a lei de amor. Anotemos o escrito de Lucas, no capítulo 3, versículo 11. E respondendo, ele lhes disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com aquele que não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Não se restringe Jesus somente àqueles que nos amam, mas se refere a quem tiver necessidade de veste e fome. Isso inclui igualmente os próprios inimigos, e é a esses que devemos procurar amar com mais segurança, para que eles compreendam que somos todos irmãos. Eis aí o perdão ajudando a quem nos faz o mal, a quem nos calunia e fala mal de nós. Jesus, ao falar da espada, não queria dizer que deveríamos aplicar a pena de talião, sabendo ele que essa pena somente Deus pode e sabe aplicá-la como correção aos seus filhos. Devemos estudar sempre, pesquisar todos os dias e orar constantemente para não cairmos em tentação de usarmos as coisas indevidamente. E no tocante aos julgamentos, como nós fazemos isso, queridos amigos? Nós estamos constantemente julgando a conduta do outro, as atitudes, as palavras, sem realmente conhecer os fatos, conhecer o que se passa no íntimo das criaturas, sem conhecer a sua vida particular, o seu passado. Nós somos muito precipitados, orgulhosos, achamos sempre que temos a verdade e que tudo sabemos. E é por isso que nós acabamos errando, acabamos machucando, acabamos nos distanciando do nosso próximo. Nós deveríamos, na verdade, construir pontes e não criar abismos entre nós e o nosso próximo. E, infelizmente, é isso que muitas criaturas fazem. Precisamos realmente aprender com o Evangelho, mas aprender não apenas o entendimento intelectual, aprender no sentido de internalizar os conhecimentos adquiridos. Nós já sabemos muito, mas vivenciamos tão pouco. Por isso que aqui diz também Miramês: devemos estudar sempre, pesquisar todos os dias e orar constantemente, para não cairmos em tentação de usarmos as coisas indevidamente. Estamos avançando para outra era, nos aproximando para a luz do amor mais puro. Está se completando o ciclo de uma era, para ganharmos outra mais feliz. Há de ser feita uma limpeza no planeta, de modo que quem herdará a terra serão os homens de boa vontade, arrependidos, passando a pagar o que devem, mas sem fazerem mais faltas, trabalhando dentro de si para encontrarem a luz do amor, tendo como fonte divina e inesgotável a luz, por ser parte da luz de Deus. Jesus nunca usou de violência com ninguém. Ele foi todo amor, deixando os preceitos de luz para que possamos entender a lei e vivê-la. Muitos estudam o Evangelho, mas acabam, como nos fala Lucas, no capítulo 2, versículo 50.
não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Atentemos. Todos os dias carregamos o pergaminho de Deus conosco. Respeitemos sempre o livro sagrado, mas o melhor é compreendê-lo, pois somente com a maturidade as suas letras são transformadas em luz. Assim, as almas passam a entender a boa nova do Cristo, em espírito e verdade. Cuidado com a letra que mata, somente o espírito vivifica. Meus queridos amigos, a doutrina espírita ela nos é muito clara e com as explicações que a espiritualidade nos traz, com as explicações também do espírito miramês, fica ainda mais fácil de nós compreendermos o real significado da lei de Deus. A pena de talião, a pena de morte, a violência, o revide, nada disso faz parte da lei de Deus. Nada disso é aquilo que nós devemos incentivar e vivenciar em nossas vidas. O amor, o perdão, a benevolência, a caridade, a indulgência é aquilo que Jesus nos ensinou. E são esses ensinamentos que nós precisamos trabalhar em nossos corações todos os dias. Oremos e vigiemos para que o quanto antes possamos realmente sermos reflexos dessa verdade, desse conhecimento que nós já temos, e assim sermos mais felizes e irmãos uns dos outros. Meus queridos amigos, vamos parando por aqui em mais um Pétalas do Espiritismo. Espero que você tenha gostado do nosso estudo, aprendido um pouquinho mais com as pétalas, com as nossas pétalas, com o Livro dos Espíritos. Desejo um dia maravilhoso para você, de paz, de harmonia e de muita serenidade. E caso você esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não as receba diretamente no seu celular, eu convido você a conhecer o nosso canal no Telegram. Basta você abrir o seu aplicativo, digitar na barra de pesquisa Canal Conhecendo o Espiritismo e já vai aparecer na busca global o nosso canal. É clicar e entrar. Muito simples. Mas se você tiver alguma dúvida, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, queridos amigos, e até amanhã.